Você já parou por um instante para olhar para sua própria mão, observar cada linha, cada dedo, a cor da pele e o movimento que você faz quando decide abrir ou fechar os dedos, e se perguntou: será que isso é realmente real? Será que tudo o que você vê, toca, sente e vive não passa de uma projeção, um conjunto de códigos ou uma realidade criada por uma inteligência muito mais avançada do que nós? Essa não é apenas uma história de ficção científica ou um enredo de filme como Matrix. É uma dúvida que assombra cientistas, filósofos, físicos e até pessoas que mudaram o mundo, como Elon Musk, que aposta tudo na ideia de que não vivemos na realidade original. Há mais de 30 anos, o professor de ciências cognitivas, matemático e especialista em percepção Donald Hoffman, da Universidade da Califórnia, desenvolve uma teoria que pode mudar completamente a forma como vemos a nossa existência. Segundo ele, nós nunca, em toda a nossa vida, vimos a realidade como ela realmente é. Desde o momento em que nascemos, carregamos como se fosse um par de óculos de realidade virtual que nunca sai do nosso rosto, e tudo o que enxergamos é apenas uma versão adaptada, simplificada e adaptada para que possamos sobreviver, e não para compreender a verdade absoluta do universo. Hoffman não parou apenas na filosofia. Ele usou simulações matemáticas baseadas na teoria da evolução para provar o seu ponto. A pergunta que ele fez foi simples: a evolução favorece quem enxerga a verdade, ou quem enxerga apenas o que precisa para sobreviver? Os resultados foram sempre os mesmos. Em todos os cenários, os organismos que viam apenas o que era útil para se alimentar, se reproduzir e escapar de perigo sobreviviam muito melhor do que aqueles que tentavam compreender toda a complexidade do mundo. Ver a realidade como ela é custa muita energia, tempo e recursos biológicos, e a natureza não gasta o que não é necessário. Um exemplo impressionante disso vem da Austrália: o besouro-joia, uma espécie com casca marrom, brilhante e com pequenas covinhas. Os machos da espécie reconhecem as fêmeas apenas por essas 3 características. Quando começaram a ser lançadas garrafas de cerveja com o mesmo tom marrom, brilho e formato com covinhas, os besouros passaram a ignorar as fêmeas reais e tentar se acasalar com as garrafas, até morrerem de exaustão. O cérebro deles não foi programado para reconhecer uma fêmea de besouro, mas sim algo marrom, brilhante e com covinhas. Se esses atalhos podem enganar uma espécie inteira, por que não poderiam enganar nós também? E essa ideia não fica restrita aos laboratórios universitários. Elon Musk, o fundador da Tesla, da SpaceX e do X, antigo Twitter, declarou em várias ocasiões que a chance de vivermos na realidade base, ou seja, a realidade verdadeira, original, é de apenas 1 em bilhões. O raciocínio dele é tão simples quanto impactante. Há apenas 40 anos, o jogo mais avançado do mundo era o Pong, com 2 traços brancos e uma bolinha em uma tela preta. Hoje, temos jogos com gráficos fotorrealistas, mundos abertos habitados por milhões de pessoas ao mesmo tempo, e a tecnologia evolui a cada ano em ritmo acelerado. Se continuarmos nesse caminho, em alguns séculos seremos capazes de criar simulações que não podem ser distinguidas da vida real. Se for possível criar simulações perfeitas, então haverá milhões, bilhões delas, criadas por civilizações diferentes, com histórias e regras próprias. Estatisticamente, a probabilidade de nós sermos a única realidade original, e não uma das milhões de versões simuladas, é quase nula. Essa base vem do trilema da simulação, criado em 2003 pelo filósofo da Universidade de Oxford Nick Bostrom. Segundo ele, apenas uma dessas 3 afirmações pode ser verdadeira. As civilizações se extinguem antes de desenvolver tecnologia para criar simulações. Elas conseguem a tecnologia, mas não têm interesse em usar para isso. Ou nós já estamos dentro de uma simulação. Musk descartou as 2 primeiras e defende a terceira com toda certeza. Outro grande nome que entra nessa discussão é o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Ele diz que a chance de vivermos em uma simulação fica em torno de 50%, e admite que, apesar de ter tentado muito, nunca encontrou um argumento forte o suficiente para provar que a teoria está errada. Mas há uma diferença importante entre as visões. Para Musk e Bostrom, existiria um computador físico, com servidores e energia, mantendo a nossa simulação do lado de fora. Para Hoffman, não há máquina nenhuma. A consciência é o que existe de fundamental no universo, e tudo mais, matéria, espaço, tempo, átomos, é apenas uma projeção criada por ela. Se já temos argumentos de peso vindos da matemática, da tecnologia e da filosofia, há também quem afirme ter visto com os próprios olhos o código-fonte por trás da nossa realidade. Um dos casos mais conhecidos é o do pesquisador Danny Guller, que desenvolveu um experimento que gerou muita polêmica. Ele aponta um laser vermelho para uma parede, criando um padrão de difração luminosa, e pede que as pessoas observem enquanto inalam DMT, uma das substâncias psicodélicas mais potentes que existem.
Muitos dos participantes relatam que, de repente, o padrão se transforma em uma cascata de símbolos organizados, parecidos com caracteres orientais, exatamente como a chuva de códigos verdes vista no filme Matrix. Esses relatos não são isolados. Pessoas de países diferentes, sem contato umas com as outras, descrevem a mesma experiência. Uma estrutura numérica ou simbólica que forma tudo o que existe. Alguns pesquisadores já começaram a reunir esses relatos em estudos preliminares, chamando esse fenômeno de código da realidade. Mas é claro que existem críticas sérias. O neurocientista Zeu Chipado realizou o mesmo experimento 4 vezes e garante que não viu nada de especial. Para ele, o que acontece é apenas uma combinação do padrão natural do laser com alterações na percepção causadas pela substância, e o cérebro preenche os espaços vazios com imagens que já conhece, como o código do filme Matrix. Independentemente de você acreditar nesses experimentos ou não, existem indícios que podemos observar no nosso próprio dia a dia, sem precisar de equipamentos especiais ou substâncias. O primeiro e mais famoso é o déjà vu, aquela sensação inconfundível de que você já viveu exatamente aquele momento. A mesma luz, as mesmas palavras, a mesma posição das pessoas ao seu redor. Na história de Matrix, isso era explicado como uma falha no sistema, um sinal de que os programadores alteraram algo no cenário e esqueceram de atualizar todas as partes. Muitas pessoas já sentiram isso e não conseguem encontrar uma explicação lógica. O segundo sinal são as sincronicidades extremas. Quando você pensa em uma pessoa que não vê há anos, e minutos depois ela liga para você. Quando você aprende uma palavra nova e passa a ouvi-la em todos os lugares no mesmo dia. Quando você sonha com um número e ele aparece em uma placa de carro ou em um bilhete na mesma semana. A ciência explica isso como viés da atenção. Nós ignoramos milhares de coincidências que não fazem sentido, e guardamos apenas aquelas que combinam com o que estamos pensando. Mas se vivemos em uma simulação, essas coincidências poderiam ser apenas o sistema reutilizando os mesmos elementos. Assim como um jogo usa a mesma textura para várias árvores em uma floresta inteira. O terceiro indício vem da própria física. Sabemos que existe o comprimento de Planck, a menor distância possível no universo, abaixo da qual não conseguimos medir nada, como se a realidade tivesse uma resolução máxima, igual aos pixels de uma tela. Também há o limite da velocidade da luz, nada pode ultrapassá-la, como se fosse um limite de processamento para não sobrecarregar o sistema. E na física quântica, temos algo ainda mais intrigante. Partículas subatômicas não têm uma posição definida até serem observadas. Antes disso, elas existem apenas como uma probabilidade. Isso funciona exatamente como nos jogos eletrônicos. O computador só desenha parte do mapa que o jogador está vendo para economizar energia. Mas afinal, o que muda na nossa vida se realmente formos personagens de uma simulação? Para Hoffman, essa ideia traz uma lição poderosa. Se todos nós somos manifestações da mesma consciência, vivendo experiências diferentes, então amar o próximo como a ti mesmo não é apenas um conselho moral, é uma verdade literal. A pessoa que você não gosta, o desconhecido na rua, até os animais e a natureza. Todos somos a mesma coisa, usando apenas avatares diferentes. A morte não seria o fim, mas sim apenas tirar o fone de ouvido depois de uma partida. Essa visão também nos ajuda a não dar tanto peso a coisas materiais ou passageiras. A sua conta bancária, o seu cargo, os rótulos que as pessoas colocam em você são apenas dados do jogo. O que realmente importa é como você joga, o que aprende e como trata os outros durante a partida. Muitas tradições espirituais antigas já falavam de ideias parecidas há milênios, muito antes de existirem computadores ou jogos eletrônicos, o que nos faz pensar se eles não conseguiram, de alguma forma, enxergar além do que chamamos de realidade. Ninguém tem uma resposta definitiva ainda. Os cientistas continuam pesquisando, os filósofos debatendo e as pessoas questionando cada vez mais. O que importa é que essa dúvida nos faz olhar para o mundo com outros olhos, mais curiosos, mais atentos e mais abertos para entender que talvez a nossa realidade seja muito maior e muito mais misteriosa do que podemos imaginar. E você? Qual desses sinais já viveu na sua vida? Já teve um déjà vu tão forte que ficou arrepiado, ou uma coincidência que pareceu impossível? Compartilhe a sua história com a gente, e vamos continuar questionando tudo juntos aqui no Linhagem TV.